Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de resolução de exercícios aqui no canal. Hoje, uma questão discursiva do vestibular da UFSC de 2019. Uma questão bem legal para se trabalhar o Renascimento italiano. Vamos lá. A imagem ao lado, e é essa imagem aqui, do homem vitruviano, um desenho de Leonardo da Vinci. Conhecida como Homem Vitruviano, foi desenhada por Da Vinci e é acompanhada por diversas notas sobre anatomia. A obra pertence aos estudos de Da Vinci dedicados à representação do corpo humano, uma preocupação essencial dos artistas do Renascimento. As mudanças resultantes do movimento renascentista causaram impactos em diversas áreas da sociedade europeia e mundial. As artes, a literatura, as ciências e a medicina foram amplamente afetadas pelas mudanças conceituais proporcionadas pelos rumos do Renascimento. Muitos artistas e estudiosos do período, como o Da Vinci, eram italianos e desenvolveram suas obras e pesquisas nas cidades italianas. Este é o nosso texto base. Vamos agora às questões. Letra A. Por que a Península Itálica é reconhecida como o berço do Renascimento? Apresente duas razões e justifique-as. Aqui, a gente tinha uma série de possibilidades, né? Então, se pede duas razões, a gente tem mais do que duas razões que podem explicar esse fenômeno do porquê acontece na Península Itálica o Renascimento. Então, aqui eu trouxe para vocês o gabarito oficial com 4 alternativas, 4 opções que responderiam a essa pergunta. Uma primeira opção: a Península Itálica é o berço do Renascimento porque é na Península Itálica que nós teremos a prática do mecenato. O mecenato ele acontece porque as cidades italianas desenvolvem uma atividade econômica muito intensa, criando uma nova classe social que a gente chama de burguesia. Essa burguesia, com valores diferentes do seu meio tradicional, procuravam uma certa projeção social, e essa projeção social acontecia, entre outras formas, através do financiamento de artistas. Então, todos esses artistas renascentistas, de alguma forma, foram financiados por mecenas, que viabilizaram que esses caras pudessem focar na sua produção artística, na escultura, na pintura, seja como for. Então, é na Península Itálica que a gente vai ter com maior força essa prática do mecenato que possibilita o desenvolvimento dessa atividade artística. Uma possibilidade de resposta era essa. Outra, o intercâmbio cultural com o Oriente. É nesse momento aqui, no século XV, que a gente começa a ter, no período final, né, da Idade Média, uma reconexão de rotas comerciais entre Ocidente e Oriente. Veja, esse comércio nunca deixou de existir. No entanto, no período da Idade Média europeia, há um declínio comercial. Agora, mais para o século XV, nós vamos ter ali a realização das cruzadas, que vão reconectando, né, essas rotas comerciais, aumenta um certo intercâmbio cultural e comercial com o Oriente, e duas cidades se destacam nesse contexto: a cidade de Gênova e a cidade de Veneza. Essas duas cidades, por conta do seu intercâmbio comercial, se destacam no comércio com o Oriente, e aqui a gente vai ter a reaproximação, portanto, de valores culturais, porque no Oriente, ainda pelo menos até 1453, nós vamos ter a existência do Império Romano do Oriente, certo? Então, se a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente lá no século V, no Oriente ainda continua a existir. Então, essa reconexão cultural, comercial dessas cidades italianas com esses povos orientais que mantinham legados romanos, teriam também projetado essas cidades para serem o berço desse renascimento. Veja, o nome Renascimento, o que renasce? Está renascendo justamente uma cultura greco-romana. Então, esse intercâmbio também ajudaria nesse sentido. Temos outras possibilidades. A Península Itálica era justamente
a sede, né, do antigo Império Romano, do Ocidente. Então veja, o Império Romano ele era muito maior. No entanto, a gente vai ter ali sim, na sua capital, Roma, a sede desse império. Então a Península Itálica ela era uma depositária, certo? Então ela tinha ainda muita influência, ela tinha resquícios, ela tinha vestígios arqueológicos, ela tinha construções dessa época do Império Romano do Ocidente e, portanto, esse local de maior afluência cultural que acaba desenvolvendo essas atividades no século XV. Claro que, dado esse contexto, né, do mecenato, das retomadas das rotas comerciais, essa era uma outra possibilidade. Ou, por último, a descentralização política. A gente fala Península Itálica porque a gente não pode falar Itália. Não existia Itália. A Itália como um país só vai existir lá no século XIX. Aqui a gente tem uma série de cidades independentes. E essas cidades independentes, elas vão acabar competindo entre si no mecenato, em qual cidade vai ter o artista mais respeitado, qual cidade vai ter a mais bela obra de arte. Então aqui uma possibilidade que o gabarito nos apresenta tem respeito, né, e tem essa relação com o desenvolvimento dessas cidades independentes que de alguma forma competiam, e essas cidades independentes formaram grandes centros artísticos e culturais. Então, 4 possibilidades de respostas para essa letra A. Para a letra B. No centro dos ideais renascentistas estavam alguns conceitos considerados fundamentais, 2 dos quais estão citados abaixo. Defina-os. 1. Antropocentrismo. O antropocentrismo ele vai estar bastante relacionado àquela imagem do homem vitruviano do Da Vinci. Então é essa noção de que o ser humano passa a ser a medida de todas as coisas. Quando a gente fala que o ser humano é a medida de todas as coisas, a gente está falando aqui da compreensão do ser humano como um ser racional, que já nos direciona para o ponto 2, um ser racional, um ser que tem uma possibilidade de interpretação e de compreensão do mundo de forma autônoma. Então, para a letra 1, um ideal que consiste na ideia de que o ser humano é a referência para a compreensão dos fenômenos do universo. De alguma forma, um antagonismo a uma noção teocêntrica, ou seja, uma noção de que a compreensão do mundo vem através de Deus. O antropocentrismo, ele desloca esse eixo de compreensão e nos mostra, não. O centro para a compreensão do mundo e da realidade é o ser humano. E o ser humano tem a capacidade de conhecer esses fenômenos por conta própria. Não precisa dessa conexão ou essa elucidação necessariamente religiosa. Então aqui a gente tem a compreensão do antropocentrismo que não se desloca do que é o racionalismo. Porque veja, o racionalismo é um ideal que vai enfatizar as explicações racionais, baseadas, portanto, na razão e não na fé. Quando a gente fala na razão, a gente está falando de experimentos. Então, quando a gente falar o desenho do Da Vinci, o homem vitruviano, ele é acompanhado de notas sobre anatomia. É o ser humano conhecendo sobre o próprio ser humano, conhecendo sobre a biologia, conhecendo sobre o corpo. Então, a gente está falando que o conhecimento baseado na razão é um conhecimento experimental, é um conhecimento que é verificado por testes, é um conhecimento que ele é baseado na observação e não na fé, e não na crença. E esses valores estão presentes no Renascimento e eles vão impactar profundamente a cultura europeia nesse momento aqui, no século XV, no século XVI, mudando drasticamente a forma de se pensar e de se compreender o mundo. Por isso, um tema bem bacana dessa questão aqui, em 2019. Espero que a resolução tenha ajudado nos estudos. Fico à disposição nos comentários em caso de dúvidas. É isso, um grande abraço e até a próxima.